Meu nome é Luiz Flammarion, nós estamos aqui no município há 51 anos. Eu tenho 60, desde menino a gente está aqui no município. Hoje em dia nós produzimos a cachaça Áurea Custódio aqui. Mas primordialmente não era cachaça, era nessa época quando meu pai, aliás, comprou essa propriedade aqui. Isso aqui é uma propriedade familiar, aliás, é uma empresa familiar. A propriedade era destinada à produção de leite, porco, aquela produção comum de roça. Isso aqui, na verdade, era uma roça. Para se chegar aqui, tinha que comprar passagem na rodoviária. Em 1969, não existia 040 ainda, para vocês terem uma ideia. E comprava-se passagem lá na rodoviária, descia ali na MG8 e vinha a pé. Isso aqui passava, era boiada aqui dentro, tinha vizinha aqui que tinha criação de gado. Isso aqui era um genuíno interior. E passamos durante muitos anos aqui tirando leite. E chegava nessa época, exatamente nessa época, a gente está já em fins de dezembro, início de outubro. Não existe pasto, as capineiras secam e tal, a gente trabalhava com gado de leite que tinha necessidade de ser alimentado no coxo. Nós usávamos cana nessa época da seca. Muito bem, mas quando chega em novembro, dezembro, usando a cana ou não usando a cana, você tem que cortar para manejá-la para o ano seguinte, para fazer os tratos culturais, a adubação para ela rebotar e você usar. Você obrigatoriamente tem que cortar a cana. Se tiver uso, muito bem, você usa. Se não, você joga fora. Mas nós éramos muito incomodados com aquela quantidade de cana que nós jogávamos fora. Até que um senhor que morava aqui, o Osório Damasceno, trabalhava para a gente, um desses roceiros antigos. E ele chegou assim, bem acanhado, perto do meu pai. A gente sempre reunia ali, sábado, depois do serviço, todo mundo reunia. Tinha muitos meeiros aqui na fazenda, né? E para ficar conversando ali no curral e tal, no final do dia. Aí ele falou assim, meu pai chama Flammarion. Ia chamar meu pai de Tabalião. Senhor doutor Tabalião, o senhor não leva mal não, mas eu quero falar um trem pro senhor. Por que você, ao invés de jogar essa cana fora, você não faz um bocadinho de cachaça com o seu Osvaldo, que é a fazenda do doutor Ângelo Laborne, que é aqui pertinho, até um oftalmologista famoso aí de Belo Horizonte. Aí o pai falou assim, uai, companheiro, você até que não é ruim de cabeça, não. E resolvemos começar a fazer cachaça, só que nós não tínhamos o alambique na fazenda. E fomos cá fazer cachaça lá com o seu Osvaldo, e tal. E ficamos fazendo cachaça com ele durante um tempo e tal. A cachaça dele não era ruim, não. A dos que tinha por aqui era melhorzinha. E era melhor do que jogar a cana fora, né? Muito melhor do que jogar a cana fora. E ficava aqui na beira do curral. Um passava, comprava, dava 5, vendia 1 e foi fazendo aquele rolo. E fomos trabalhando com cachaça assim. A cachaça na fazenda não tinha a menor expressão, aquilo era só uma forma de não desperdiçar alimento, né? E fizemos com esse seu Osvaldo, depois um outro vizinho montou um alambique, a gente foi entregando cana, mas era uma dificuldade, né? Até que a gente teve a ideia de começar a montar o nosso alambique. Simultaneamente nessa época, eu cansei de trabalhar aqui um pouco como peão, porque a vida de fazenda pode ser perto de Belo Horizonte, mas não é brincadeira não. O trem é feroz mesmo. Até hoje é feroz. E aí eu falei, vou estudar. E fui estudar medicina veterinária na UFMG. Eu já tinha 10 anos quando mexia com estudo nem nada. Passei e fiz o curso. E foi de vital importância para o negócio que nós temos hoje. Porque aí me deu um outro enfoque, inclusive daquilo que eu estava fazendo aqui na fazenda, com a bovinocultura de leite, suinocultura que a gente tinha, de uma série de coisas. É como se eu tivesse passado para o lado de fora da fazenda. E tive um senso crítico, aí tive uma visão tecnificada do que é produzir as coisas. E aí montamos esse alambique, levamos 4 anos montando a nossa alambique aqui. E começamos aí a produzir cachaça. Trabalhamos um tempo até na clandestinidade durante muito tempo, mas logo eu vi que a clandestinidade não era o caminho,
que o que tinha que ser feito era a formalização, criamos o CNPJ, criamos a empresa, registramos no Ministério da Agricultura, no governo estadual, no governo municipal, e hoje nós já estamos com 25 anos produzindo cachaça, mas ao todo tem mais de 30, mais há 25 anos. E de lá para cá a gente foi ganhando em qualidade, né? Eu sempre soube que eu não poderia ter uma produção em larga escala. Então eu achei que nós poderíamos, e o que se tinha de cachaça no mercado poderia ser substituído por qualidade. E tinha muito espaço ainda para muita qualidade, como ainda tem. Aí um dia visitando a UFMG, eu conversando com um ex-professor meu da graduação, falou, Flamario, eu não sabia que você estava fazendo cachaça. Eu falei, pô, professor, ele falou, nós estamos com uma pesquisa assim, assado. Me explicou a pesquisa. Aí eu falei, rapaz, esse cara está fazendo melhoramento genético em cachaça. E eu sempre tinha ouvido falar melhoramento genético em animal, mas em cachaça não. Falei, e pior que é possível. E ele fez isso. Ele estabeleceu para o Brasil todo, aqui da UFMG, um banco de levedos, que a gente mudou completamente a sistemática da produção de cachaça. Sem mexer na tradição, que a tradição não é fazer exatamente igual se faz há 200 anos atrás. A tradição da cachaça é de se fazer uma boa cachaça, e não do mesmo jeito. Você pode mudar a tecnologia e manter a tradição de ter a excelência em cachaça. E isso Minas tem, indubitavelmente. E aí, prosseguimos. Aí começamos a trabalhar com cachaça, a coisa ficou profissional, mas era incompatível a produção de leite e de cachaça por questões técnicas de contaminação, etc. O motivo principal foi a inviabilidade técnica, uma proximidade de curral com alambique, que inquestionavelmente são incompatíveis, atividades incompatíveis, a não ser que você tenha uma distância sanitária, que não é o nosso caso, que permita isso. E aí, com o tempo, a gente foi ganhando uma série de prêmios por isso, né? O nosso produto foi sendo notabilizado pela qualidade, não pelo volume de produção, e pela qualidade que a gente conseguiu imprimir na cachaça. Produção de cachaça, igual a gente costuma falar na roça, para falar de cachaça a gente tem que matar um frango para falar de cachaça. O troço demora. Igual até você pegar o frango, vai correr atrás do frango, depenar o frango, ferventar o frango, até você comer esse frango já está de tarde. E é mais ou menos o tempo que dura quando você vai falar sobre cachaça. Mas, evidentemente que quando nós começamos, eu tinha dito anteriormente, a nossa produção era muito empírica. Era feito a galega mesmo, como todo mundo faz, etc. Os primeiros alambiques nós estávamos fazendo em parceria, e a parceria era eu levar a cana lá e eles fazem a cachaça, a gente parte e dividir a produção ao meio e tal. Mas quando nós começamos a produzir aqui, a forma de produzir cachaça era completamente diferente do que se faz hoje. Basicamente o processo é o mesmo, o conceito do processo: moagem, fermentação, destilação e envelhecimento. É mais ou menos isso. Mas há muito mais entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Pode ser feito de assim ou assado. O assado é a grande diferença, porque hoje a gente sabe que o agronegócio brasileiro é um dos responsáveis, inclusive, pela sustentabilidade da economia do Brasil, vem do agronegócio. E isso, quer queira, quer não, veio da pesquisa em agropecuária. E isso eu tive a oportunidade de presenciar na universidade. O que a pesquisa é capaz de fazer com qualquer setor da economia, da sociedade. E cachaça não vai fugir à regra, não foge à regra. Aliás, se hoje nós temos a quantidade de prêmios que nós temos, até prêmios internacionais, é exatamente advindo de pesquisa. Porque senão eu estava fazendo pesquisa exatamente igual eu estava fazendo há 20 anos atrás. E quando eu provo produtos que eu fabriquei, eu tenho aqui um acervo, é como se fosse um museu particular, não é bem um museu, mas alguma coisa registrada que eu reservei, algumas garrafas, vou dizer com toda sinceridade, é intragável em relação à cachaça que eu fabrico hoje. E na época já era tido como um bom produto. Você vê como é que as coisas evoluem. O meu engenho é absolutamente o mesmo. O alambique, o aparelho destilador, é o mesmo.
O que muda é a conceituação, é o conceito da produção. E isso vem de pesquisa. E a pesquisa não é feita aqui. A pesquisa é feita numa universidade, com capital humano, com gente especializada, com gente que sabe o que está fazendo. Ele faz uma pergunta e obtém essa resposta através de uma pesquisa, introduzindo N variantes para aquela pergunta, para que não reste nenhuma sombra de dúvida daquela tese que ele formulou. E isso valeu para a cachaça, né? Então, e como a minha escola ela é técnica, eu tenho que acreditar nisso. Não existe segredo em cachaça, que todo mundo acha que cachaça é bem feita. É aquele vezinho que está ali na fileira da porta, lá no grotão, lá não sei aonde, em Minas Gerais, que parece que quanto mais escondido, mais bem feita é a cachaça. E não é bem verdade isso. E eu estou nisso há muitos anos e eu posso falar hoje, entendeu? Agora, uma coisa é certa. Eu gosto de falar assim, olha, por fora pode ser rústico, pode ser a pedra, aparente, barrote de aroeiro e tal. Agora, por dentro tem que ser a NASA. Bom, em relação aos prêmios que nós ganhamos, é até com muita satisfação. Um prêmio, ele é o reconhecimento do seu trabalho, tá? O que você fez. E antes do recebimento, ou seja, tem um trabalho enorme, às vezes de anos, de décadas, antes de você receber um simples certificado. É um pedaço de papel falando, certificamos que o produto Áurea Custódio obteve o primeiro lugar, pá. Mas acontece que aquilo estava sendo avaliado por pessoas que entendem do assunto e com uma série de outros produtos também estavam sendo avaliados. Então, se ele te destaca e te premia por aquilo, pode saber que tem trabalho atrás daquilo. Isso não é sorte. Aquele ditado que fala que, acho que sorte é o único, o negócio do trabalho que vem antes. Um negócio desse assim, que parece que o sucesso vem antes do trabalho, né? Só no dicionário que o sucesso vem antes do trabalho. É exatamente isso. Não existe isso. Antes de falar do prêmio propriamente dito, acho que o primeiro prêmio que eu acho que eu recebi de verdade, o primeiro, foi uma coisa muito interessante, assim, muito pessoal, inclusive. Eu estava sentado num bar, eu e 2 amigos e tal, na mesa de um bar, boteco. Aí tinha uma mesa ao lado e algumas pessoas estavam conversando sobre cachaça. Quando eu estava conversando sobre cachaça, eu já prestei logo atenção. Isso até hoje, se alguém está falando sobre cachaça, eu olho na hora. Falou cachaça, eu já procuro de onde vem. Mas aí eu comecei a prestar atenção na conversa do pessoal da mesa ao lado. E qual foi a minha surpresa? Que eles estavam falando sobre a minha cachaça. Qual que era melhor, se era a Germana ou se era a Áurea Custódio? Eu falei, não tem nem importância que eles achem que é a Germana, mas já está de botando as duas. No concurso deles, estavam falando da primeira e da segunda. No mínimo, eu tirei a medalha de prata. Achei maravilhoso aquilo, eu não acreditei naquilo. E aí eu já parei, eu nem prestava atenção mais na conversa que estava na minha mesa. Né? O ouvido, ele cresceu, foi lá na mesa do vizinho, eu fiquei escutando aquilo. Aquilo foi uma satisfação, eu lembro disso como se fosse hoje. E olha que isso tem tempo. Deve ter o quê? Sei lá, quase 20 anos isso. Não esqueço o lugar, a mesa e até a disposição das mesas. Para mim, foi o primeiro concurso que eu ganhei. Porque, na verdade, quando você ganha um concurso, aquilo é um reconhecimento, apesar de ser um júri técnico, mas são pessoas, são consumidores como outras quaisquer, né? A diferença é que é um número ali mais reduzido, etc., que eles vão avaliar os defeitos e os atributos do seu produto. O primeiro prêmio que a gente ganhou foi em 2003, da rede Accor Softel. Vou falar alguns principais para vocês aqui. Foi um concurso às cegas no Rio, foi aquele certificado ali, da rede Accor. 2003, depois teve Festival Gastronômico de Tiradentes. Nós fomos classificados entre as 10 melhores cachaças lá do festival em 2004, se não me engano. Depois, o próximo foi o primeiro grande prêmio que nós tivemos, que foi o primeiro concurso oficial da cachaça de Minas. E nós obtivemos, foi até nesse aqui, esse certificado. Foi na categoria prêmio, do nosso item que é envelhecido dos 5 anos. Nós tínhamos o primeiro lugar em 2009 e 2010 do primeiro concurso da cachaça de Minas.
Depois, em 2012, nós obtivemos o primeiro lugar no ranking da revista Veja. 2013, terceiro lugar nacional da revista VIP. 2014 foi o terceiro lugar no concurso Cachaça Gourmet de Belo Horizonte. 2015 foi a Áurea 3 anos e a Áurea 5 anos, medalha de prata no primeiro concurso que nós participamos, primeiro concurso em nível mundial. Ele é um dos mais renomados e o mais importante concursos de vinho e destilados do mundo, que é o concurso mundial de Bruxelas. Nós obtivemos medalha de prata nesse concurso, tanto no nosso item 3 anos quanto no nosso item 5 anos. Depois, 2015, depois em 2019, nós ganhamos a maior premiação do concurso mundial de Bruxelas. Eles premiam, eles dão medalha de prata, medalha de ouro e a Grand Gold Medal, que é a grande medalha de ouro, que eles dão somente a 3% dos participantes. E olha que são mais de 2.000 rótulos de destilados. Então, um produto de Ribeirão das Neves ganhou a mais alta premiação de um concurso mundial em 2019, que é exatamente aquela medalha ali. Foi a maior premiação que nós tivemos. Tem alguns outros, mas me falta um pouco aqui a lembrança, mas os principais são esses. Ó, a Áurea Custódio, por 2 motivos, a Áurea Custódio, não Áurea Custódio. Quando nós estávamos para escolher o nome da marca, o que tinha muito no mercado era Chão de Minas, Curral de Minas, Botina de Minas, Casinha de Minas, Palhoça de Minas, tudo de Minas, 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 Minas. Eu falei assim, eu vou ser mais um Minas e não vou ser ninguém. Então eu tentando na cabeça escolher um nome. Né? Falei, que nome nós vamos colocar? Coisa diferente. Aí eu lembrei de uma pessoa muito querida na minha família. Uma pessoa que representa muito na minha família, muito querida de todos e que foi um sustentáculo na nossa família, que foi a minha avó materna, que ela se chamava Áurea Custódio. E ela foi uma mulher dinâmica, corajosa, batalhadeira demais, uma mulher muito à frente do seu tempo. Isso nós estamos falando, minha avó nasceu em 1909, né? Então já vai, do nascimento dela, já vai mais de 100 anos, do nascimento dela. E ela faleceu não tem tanto tempo assim não, ela faleceu acho que há 25 anos atrás, mas ela deixou um legado muito importante na nossa família. E particularmente eu adorava a minha velhinha, né? Ela tinha as histórias dela, uma exímia contadora de história, e meu avô foi um pecuarista muito importante que na década de 40 perdeu tudo na queda do Zebu. E ela tinha sido uma moça muito pobre. Então, pobreza por pobreza não teria sido novidade nenhuma para ela. Novidade foi quando ela esteve rica durante algum tempo. Ela voltou para a pobreza e falou assim, pode deixar que aqui agora é comigo mesmo. E ela segurou a família toda na unha. Aquela baixinha assim, desse tamanhozinho. E eu falei, vou homenagear a minha avó. Se minha cachaça for 1/3 do que a minha avó fez, tá de bom tamanho. Eu nunca vou conseguir alcançá-la, evidentemente, mas eu estou satisfeito. Então, por isso, a Áurea Custódio é uma homenagem justa e amorosa à minha avó materna. Falando especificamente do nosso produto, isso aqui é o nosso item 3 anos. Nós somos especializados em carvalho. Infelizmente, essa é uma visão particular, visão pessoal. No país, a gente não tem madeiras que envelheçam tão bem os produtos. Pode ser fermentado, no caso até de cervejas e vinhos, no caso de destilados, como o uísque, conhaque, brandy, seja lá por cachaça, como o carvalho. Nós temos grandes madeiras no Brasil, mas, na minha opinião, nenhum chega nem perto do carvalho. Mas, enfim, nossa escolha recaiu sobre o carvalho. E não é à toa que o mundo todo usa carvalho. Esse aqui é o nosso produto, 5 anos. Isso aqui é o nosso selo da nossa última premiação, da mais alta premiação. Aliás, eu gosto de falar o seguinte, se nós formos colocar todos aqui, nossa cachaça vai virar carro de rally, de tanto adesivo que vai ter, graças a Deus. Muito bem. Nós temos um outro item, que é essa aqui, que é a nossa cachaça Premium, Áurea Custódio Premium, 5 anos. Isso aqui é um negócio que a gente está tentando fazer. Nós já fizemos uma edição, uma coisa diferente na cachaça.
nós estamos para ser lançado o ano que vem um projeto que chama Projeto Cultural Áurea Custódio, Cachaça em Arte. O que é isso? Veicular obras de arte nos rótulos de cachaça, de artistas mineiros. E então esse rótulo é basicamente esse, só que partido no meio. Então é como se você abrisse esse rótulo no meio e você encaixasse a obra de arte aqui. Para que isso? Porque todo ano a gente troca a obra de arte e troca o artista. A safra do ano, por exemplo, de fabricação, leva o nome do artista, né? Para que você divulgue o artista mineiro, basicamente artistas mineiros, num produto genuinamente mineiro que não deixa de fazer, é parte cultural de Minas Gerais, é a cachaça de alambique. Aliás, é patrimônio cultural brasileiro e, sobretudo, mineiro. E nesse rótulo aqui é mais interessante porque é o encontro de mãe e filha. Porque essas obras aqui é da minha mãe, da artista. Minha mãe tem 92 anos hoje. Ela é uma artista, eu acho que é uma das artistas mais longevas que tem em atividade no Brasil. E então, simbolicamente, se encontraram no rótulo a minha avó Áurea Custódio e a minha mãe, filha dela, Mirtô Bernardes, nas obras sacras que ela faz. Então eu acho que é um diferencial que a gente tem hoje e isso nós vamos tentar lançar o ano que vem.